que verdadeiramente aquele homem era homem de Deus, aleluia. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, nós queremos, aleluia, abandonar, colocar a culpa em tudo, ou até mesmo abandonar a igreja, abandonar tudo, mas não esquecemos de confiar em Deus, que Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio. E nesses últimos dias, igreja amada, eu quero te dizer que o povo, aleluia, está igual aquele povo de Israel, murmurando, voltando para trás, irmã Cláudia. Em vez de ir para frente, não, está voltando para trás. Às vezes passa por uma provinha dentro da igreja, até mesmo dentro de casa. Aí não, vou largar, vou deixar tudo, vou para o mundo. Acaba deixando, aleluias, o tanto que você lutou, o tanto que você sofreu, o tanto que você passou, você acaba deixando e voltando para trás. Igual aquele povo de Israel, que Deus falava, mandava maná, Deus cuidava, tratava, mas eles eram rebeldes. E os dias de hoje está sendo desse jeito. Está pregando a palavra, está falando, está corrigindo. Não há aquela irmã chata, não, aquele pastor é chato. Já começa a criticar a irmã, já começa a tocar na irmã, já começa a falar mal do pastor, fala que é quadrado, que é não sei o quê. Ei, mas eu quero te dizer que quando essas pessoas estão falando, a porta vai se fechar. A porta da arca vai se fechar, não vai ter mais tempo de chegar e falar: cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele povo que falava de Jesus? Cadê aquele povo que gritava lá, falava de Jesus? Não vai ter mais, porque o tempo já está se esgotando. Jesus está voltando para buscar uma igreja. Mas aquela mulher, ela sabia, aleluia, que o marido dela era temente a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós sabemos, aleluia, que nós somos tementes ao Senhor, nós temos livre e acesso para falar diretamente com o Pai. Nós temos livre acesso para pedir para o Pai: Senhor,